Oi, primeiro ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia? Bom, como já é de costume, a Pro colocou aqui para vocês o capítulo 1 da nossa nova apostila do terceiro bimestre, né? Que fala sobre minha vizinhança. Vamos lá, então, para as nossas atividades? Numeração da vizinhança. Cada rua é formada por um conjunto de terrenos dispostos lado a lado. Ao longo das calçadas, geralmente se alinham casas, residenciais, comerciais, terrenos vazios e assim por diante. No Brasil, a numeração de residências e estabelecimentos comerciais é feita da seguinte maneira: de um lado da rua ficam os números pares, do outro lado ficam os números ímpares. Observe esta ilustração, na qual podemos ver o nome da rua e o número de uma das casas da quadra ou quarteirão. Então, o que explicou aí, galera? Toda casa, toda residência, todo estabelecimento, ele tem um número, né? Lembra que a gente já até conversou em língua portuguesa a questão da importância do endereço, né? Por que é importante o endereço? Para você receber correspondência, para você receber, se você fazer um pedido de comida, né? Uma entrega. Então, o endereço, ele é super importante, porque senão a pessoa vai ficar ali perdida. Imagine, a pessoa liga para pedir alguma coisa, quando o entregador vem, ele não sabe nem por onde começar. Imagine. Ou o carteiro não sabe nem por onde começar. Então, todas as casas, elas têm um número. E essa numeração, geralmente é assim. Nós temos a rua, um lado, né? No meu caso aqui, meu lado direito, meu lado esquerdo. Então, ó, de um lado da rua, fica todas as casas com números pares. Do outro lado da rua, fica todas as casinhas, os números são ímpares, tá bom? Então, é assim que eles fazem, até para ficar mais fácil na hora da localização. Então, de um lado tem as casas com números pares, do outro, números ímpares. Aqui, nesse desenho, nós temos uma placa que tem o nome da rua. Tá escrito Rua. Então, eu quero, né, que vocês, meus alunos espertos, vocês vão achar essa plaquinha com o nome da rua e vão escrever aqui. Aqui, nessa casinha, ó, tem até como se fosse uma setinha e tem o número da casa. Então, vocês vão colocar um número aqui para Pro, certo? Molezinha, né? Então, vamos lá. Como são escolhidos os números das casas de uma rua? Desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas suas construções. Mas todas elas partem de um princípio comum: escolher um local que sirva de base para iniciar a contagem. Seguindo essa regra, surgem muitas possibilidades. Na histórica Veneza, na Itália, as casas ganham número de acordo com os metros que as separam de um edifício, importante em cada bairro. Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado marco zero, ou seja, o ponto inicial, que quase sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é a principal referência para determinar onde fica o começo da via e indicar qual lado recebe casas com números pares ou ímpares. Outro lembrete importante é que nem sempre duas ruas que correm lado a lado têm numeração parecida.
Isso só ocorre quando elas nascem em um mesmo ponto, ou seja, duas travessas, que começam em uma avenida maior, por exemplo, o que nem sempre acontece. Então aqui, galerinha, está falando, né, da explicação da onde que surgiu isso. Isso não é um costume brasileiro, vocês viram que começou no século XVIII com as metrópoles europeias, né? Então, cada lugar vai usando uma forma, né, de colocar os números, numerar as casas. Hoje em dia a gente também coloca as plaquinhas, né, na parte de fora da casa, e as plaquinhas são das mais diversas, cada um escolhe a plaquinha que mais gosta, certo? Agora, observar paisagens é uma das principais tarefas do estudo da geografia. Então, aqui tem uma atividade para vocês, tá bom? Essa atividade consiste em número da casa ou do prédio ao lado esquerdo de onde você mora. Então, aqui são as informações sobre a sua casa. A casa do lado esquerdo, o número da sua casa e a casa do lado direito. E o nome da sua rua. Aqui, galerinha, desconfigurou um pouquinho, tá? Mas eu vou falar para vocês. A Pro já deixou a resposta para ficar mais fácil. O número, né, do prédio, o lado esquerdo da nossa escola é esse primeiro aqui, tá? Ele tinha que estar aqui. 1295. O número da nossa escola é esse segundo número, 1401. E o prédio do lado direito é esse terceiro número, 1405. Então, é só vocês pensarem aqui, ó, o primeiro vai nesse primeiro, o segundo vai aqui no meio e o terceiro é a resposta desse. E o nome da nossa rua, da rua da escola, no caso, que é a rua, né, Adolfo André. Antes de fazer a atividade anterior, você já havia reparado na numeração dessas construções? Ou seja, das casas, né, ao lado da sua, você já tinha reparado nos números? Se sim, assinala sim, se não, assinala não. Então, galerinha, ó, não esquece, aqui desconfigurou, mas é só você pensar que essa primeira resposta vem nesse quadrinho, a segunda vem nesse e a terceira vem nesse, tá bom? Neste capítulo, aprendemos sobre vizinhança de nossa escola, de nossa residência, de nossa rua. Vimos como é importante saber se localizar e como é fundamental conhecer e praticar regras de convivência. Então, complete o mapa, ó. Vizinhança. Tem bairro, rua, casa, prédio, condomínio. As ruas, né? A rua tem a numeração. Regras de convivência. Então, você vai escrever aqui qual a regra de convivência, né, com os seus vizinhos, né, com a sua vizinhança, que você considera mais importante. Então, nesse caso, é uma regra de convivência com a vizinhança. Certo, galerinha? Aí você escreve aqui para Pro. Essa foi a nossa aula de geografia. Qualquer dúvida, só me perguntar.